Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva, e a gente volta nesse ano de 2024 com o nosso Café com Pixel, o nosso programa eventual. A gente tenta fazer ele a cada 2 semanas, mas vamos dizer assim que é o programa eventual, porque às vezes fura o nosso cronograma, de bate-papo com algumas das personalidades, alguns dos executivos e pessoas que estão ativas e que têm coisas interessantes a dizer sobre o mercado do audiovisual. Programa, como sempre, realizado aqui em parceria e com a co-moderação do meu querido Fábio Sesnick, advogado do escritório CQS FV Advogados. Mais um ano eu aprendo, Fábio, idealizador aqui desse programa. Obrigado pela presença. Feliz 2024 aqui. Estamos antes do Carnaval, então ainda está valendo aqui a comemoração. Obrigado, Samuca. Feliz ano novo aí para todo mundo que acompanha a gente. Legal. E o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas brasileiros no mercado de streaming. A gente já conversou sobre esse tema de streaming aqui no Café com Pixel, mas a gente falou sobre casos específicos. E agora a gente vai ter aqui conosco o Omarson Costa, que é consultor e há muito tempo tem sido o nosso guru aí para falar sobre esse mercado cada vez mais relevante no mundo audiovisual, cada vez mais hegemônico no mundo audiovisual. O Omarson, para quem não o conhece, ele tem uma longa trajetória no mercado de telecomunicações, a gente interage com ele desde 2003, 2004, ainda na época da Vivo, depois passagens aí no setor financeiro, atuando na Mastercard, depois foi diretor da Netflix no Brasil, foi diretor da Roku no Brasil, como consultor, atuou em vários projetos importantes aí de streaming para o mercado brasileiro e tem sido colaborador ativo da Teletime e da Tela Viva, também participou de vários dos nossos eventos, enfim, uma das opiniões mais qualificadas para a gente bater um papo sobre esse mercado. Obrigado, Márcio, pela presença aqui com a gente. Obrigado, Samuel. Poxa, caramba, acho que deu uns 3 minutos de elogio, cara, fiquei feliz. É que o currículo é longo, né? Você merece. E a idade, E a idade também, até passar o currículo Lattes inteiro aqui, o negócio vai longe aqui. Mas é mais do que merecido, tá? Você realmente é uma referência aqui. E a gente vê muita desinformação, muita coisa sendo dita de uma maneira incompleta ou enviesada, ou muitas vezes desinformada sobre o que está acontecendo no mercado de streaming, o que é natural, porque é um mercado que está em constante mudança, apesar de não ser novo, né, cara? A gente fala de streaming desde 2011, né? Até um pouco antes disso, já tinha discussões aí nos fóruns especializados sobre esse assunto. Então já é um mercado aí que tem mais de uma década, vamos dizer assim, mas passou por muita transformação nos últimos anos e mais recentemente, né, viveu aí o seu momento, vamos dizer, não vou dizer áureo, porque talvez o momento áureo ainda esteja para chegar, você que vai nos dizer isso, mas o seu momento mais eletrizante, né, quando a gente falava da guerra do streaming, com aquele monte de grupos entrando, lançando as suas próprias plataformas, alguns ainda estão se acomodando aí no mercado, outros já morreram, já deixaram de existir. Queria a sua opinião. O que você tem visto hoje nesse momento e como é que você avalia o mercado de streaming nesse momento que a gente está, tanto no Brasil quanto no cenário global? Samuel, eu diria, as pessoas em geral falam da guerra do streaming. Eu ouvi uma vez o Eric Bretas falando num evento da Roku, um evento privado da Roku. Vamos contextualizar. Eric Bretas é o principal executivo da Globo, responsável pelo desenvolvimento do Play, né? Desculpa. É um café, o Eric. Então, é isso mesmo. Aí eu ouvi ele falar esse termo e eu achei muito bacana, eu adotei ele, então, só para dar o devido crédito, como foi ele que falou, primeira vez que eu escutei, mas eu não diria que é a guerra do streaming, eu diria que é a streaming party, então é a festa do streaming. E por que isso? Aí eu coloco o meu ponto de vista, adotando essa frase dele. O mercado, né, nós temos aí 7 bilhões de pessoas, umas 4 bilhões e pouco conectadas à internet, estão indo para o 5G, e aí você vê, a Netflix, que é o player, né, número 1 desse mercado, tem 260 milhões. Então, entre 260 milhões e 4 bilhões, ainda tem mercado. O mercado está saturado. Não, o mercado nem começou. O mercado está literalmente numa infância. Eu diria que é como se foi o Assis Chateaubriand lá, trazendo a televisão para o Brasil. Nós estamos aí nas primeiras décadas do streaming. E você me falou uma coisa interessante, né? A gente fala de streaming em 2011, 2012.
O primeiro projeto de streaming que eu fiz foi uma maluquice que, na época, meu vice-presidente, meu chefe, né, chefe do meu chefe, na verdade, na Vivo, quis lançar um TV no celular. Foi aí que teve o primeiro debate que eu tive com um diretor da Globo, eu não esqueci o nome dele agora, mas num evento em que a gente tinha visões diferentes, né, de como esse futuro iria acontecer. Mas eu faço streaming no celular desde 2004, com rede 2,5G, com um telefone super limitado, enfim. O mercado em si, ele está começando. Eu não diria que o mercado, algumas matérias estão falando, a Netflix ganhou a batalha. Eu não acredito que a Netflix ganhou a batalha. Eu diria que deve estar uns 20 no primeiro tempo e já está uns 2-3-0 para a Netflix. Eu diria que ela está ganhando, mas está no começo desse mercado. Existe muita coisa e muita tecnologia que ainda vai acontecer, algumas já aparecendo, outras eu diria que ainda tem que amadurecer para chegar no mercado, mas o mercado ainda vai crescer muito e vai mudar completamente. As características de o que você assiste, como você consome conteúdo, as interações com a TV, o que é televisão. Aliás, está saindo hoje um artigo meu sobre o que é televisão na Teletime, e eu fiz isso em algumas etapas, mas essa visão sobre televisão, a palavra televisão, né, que ela traz um peso diferente do que você falar streaming, esse mercado ainda está num começo, essas novas tecnologias vão chegar, e isso tanto por parte de fabricantes, quanto por parte dos próprios provedores de tecnologia, de estúdios, de conteúdo, e isso vai mudar muito os modelos de negócio. Eu diria para você até coisas que podem se misturar e vão acontecer naturalmente, esse mercado de apostas, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Como isso mistura com streaming, como isso acontece. Então, existe muita coisa ainda para ser feita. A minha preocupação é que ninguém se formou em streaming, não é? A gente aprendeu fazendo, né? Pelo menos os pioneiros. É a mesma coisa que você pedir lá para o Mandic explicar o que era uma BBS nos começos da internet, né? Aqueles caras que fundaram a internet aqui no Brasil. O streaming, ele não tem aí uma formação. Você não vai na universidade se formar em streaming. Então, quem fez, sabe fazer. O pouco que fez, sabe fazer. É como se fosse o mercado de cripto. E aí me preocupa algumas coisas, porque em algumas empresas, e eu estou falando em geral, na América Latina, e mesmo fora da América Latina, as pessoas com quem eu converso, você comprar um carro de Fórmula 1 não o transforma em piloto de Fórmula 1. Então, você querer ter uma plataforma, você querer falar que vai investir em Fast, ou vai investir em Avod, ou S-Pod, em qualquer coisa de streaming, você falar que vai fazer esse investimento, não necessariamente você tem a pessoa certa para poder fazer aquele negócio, porque realmente aí não existem tantas pessoas, porque o mercado está começando, né? Assim como você não tem um guru cripto, um guru de alguma coisa, ainda é embrionário. E aí eu acredito que o maior risco tá por aí, sabe? Porque você é um mercado ainda muito novo, a própria Netflix já derrapou e já corrigiu, né, recentemente naqueles resultados aí pós-pandemia. Então tem muita coisa ainda que você ainda tem que testar para poder ver como é que vai ser. Então quando eu vejo assim, esse artigo do tipo, a Netflix ganhou a guerra, acho que primeiro que não é guerra, porque um mercado de 4 bilhões de pessoas conectadas na internet, se o líder tem 260 milhões, então não é uma guerra. Se alguém me perguntasse assim, na sua opinião, quem ganhou a guerra do streaming? Eu falaria sem hesitação. Quem ganhou, na verdade, foi o YouTube, que é outro modelo, não é o modelo do Netflix, não é um modelo por assinatura, mas que é muito mais preponderante e hegemônico hoje no mercado de streaming, se você considerar streaming como a distribuição de conteúdos utilizando a internet, do que o próprio Netflix, né? Então, assim, desses 4 bilhões de pessoas conectadas, eu diria aí que metade delas assistem o YouTube pela sua conexão, tá? Perfeito. Absolutamente perfeito. Se você olhar o share time, o view time do YouTube comparado com os demais, muito melhor do YouTube. Se você comparar o engajamento do YouTube versus os streamers tradicionais de conteúdo que produzem filmes, etc., muito melhor o resultado do YouTube. Qualquer outra ainda. Você sabe uma coisa que eu falava quando eu negociava pela Netflix? Os acordos de provedores de conteúdo normalmente é feito em divisão de receitas. Você divide o dinheiro. Então, se você vai cobrar R$10 do assinante, você divide aqueles R$10. Né? Na época, eu costumava levar moedinhas. Né? Em algumas negociações, eu levei literalmente moedas de R$1. Eu colocava na mesa e falava assim, lembra aquele desenho do pica-pau? Um para você, um para mim. É assim que eu divido. Eu fazia exatamente assim, porque as pessoas tinham aquela coisa de
você falar, eu quero 30%, eu quero 40%, eu quero 50%, meu querido. Um da Dilma, na época era a Dilma, presidente do Brasil, quando eu trabalhava na Netflix, um para o governo, um para você, um para mim. O resto é do Brad Pitt. Porque o Brad Pitt, para ele, assim, ele não vai levantar da cama, ele não vai nem colocar pantufa se ele não for pré-pago. Então, o conteúdo é pré-pago. Então, todo o risco do negócio você tem que alocar no conteúdo naquela época, né? E naquele momento. Então, às vezes você fica fazendo essa discussão toda, e aí por que eu estou falando disso? Porque o YouTube não tem que fazer isso. O YouTube é user-generated content, como o TikTok. Então, ele não tem que pagar o Brad Pitt adiantado. Se o Brad Pitt colocar alguma coisa e se funcionar, ele divide, mas ele não tem essa obrigação. É muito diferente. Então, quem ganhou a guerra do streaming? Bom, na verdade, eu não considero guerra, mas para mim, quem está ganhando o negócio ainda é YouTube. E quem que a gente pode apostar? Eu me lembro agora de um slide que eu apresentei no Tela Viva, no PayTV Forum 2019, né? Onde eu fiz algumas previsões. E, bom, previsão, até os maias fazem previsão. O problema é acertar a previsão. Então, quando em 2019 eu coloquei essa proposta, o final desse jogo, por ser um jogo de intensivo de cash intensive, você tem que ficar gastando dinheiro em conteúdo, a gente já vai falar desse burning cash de conteúdo. Para você investir muito em relação a isso, quem é que vai ganhar? Quem não investe, quem não tem que gastar tanto dinheiro nisso. E nisso o YouTube tem essa vantagem. Porque o modelo dele, tanto dele, do TikTok, é muito mais saudável financeiramente. Se você olhar, acho que a margem bruta do negócio, o YouTube era acima de 30 e poucos %. E o último resultado do trimestre da Netflix, eles estavam chegando em 2 dígitos baixos, né? Então, assim, o que é melhor? Você ter um negócio, que você é um estúdio tradicional que você produz e distribui, ou é melhor você deixar e dar voz às pessoas, os TikToks e os YouTubes? E se você ver o ritmo de crescimento do TikTok, sai do mesmo ritmo do YouTube, né? Então, concordo plenamente com a sua colocação. Acho que não há na minha opinião, não há uma guerra, porque o mercado ainda é 4 bilhões de pessoas na internet. Então, tem muito também mercado. Não dá para dizer quem ganhou e quem perdeu, né? Exatamente, é muito cedo. Mas, se você tiver que fazer uma matéria e botar um headline assim, para chamar a atenção das pessoas, eu colocaria o YouTube, eu não colocaria nem Netflix, nem os estúdios tradicionais. Fábio? Não, eu ia só... Você fez essa provocação com o YouTube, né, em comparação à SVOD. Eu queria um insight seu sobre o desenvolvimento do streaming de música, na verdade, porque eu acho que no vídeo todo mundo resolveu fazer o seu próprio, agora as pessoas estão licenciando umas para as outras, mas na música todo mundo tem tudo, né? Seria um espelho, talvez, para o futuro do streaming de vídeo também, ou não? Não, o mercado de música é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Vamos começar na base, vai. Enquanto no mercado de vídeo você tem as produtoras, eu quero fazer um filme, eu falo com produtoras, eles têm algum pitch, vem um diretor que traz uma ideia de um roteiro, e você investe naquele roteiro. Mas você tem centenas, dezenas, milhares de produtoras de ideias, de histórias para você contar. O mercado de música são 3 gravadoras no mundo, essencialmente, né? Então, você não tem muita margem de negociação. Segundo, você faz um repasse, você basicamente faz licenciamento, você não cria uma música nova. É muito difícil você criar uma música nova. Tipo, o Spotify vai patrocinar, o Deezer, qualquer player de música vai patrocinar um determinado artista para poder, enfim, trazer ele ao estrelato. É muito difícil alguém fazer isso. E se fizer, aí os estúdios, aí as gravadoras já começam a olhar e falar assim, o que você está fazendo no meu negócio? O meu negócio é descobrir artista e gerenciar esse artista. Por que você está se metendo nesse negócio? O Spotify até fez alguma iniciativa de música livre, de descobrir novas bandas, e, enfim, nasceu e morreu. Ninguém nem falou que morreu, você tem uma ideia. Meio que foi escondido. Não a vazão deles são os podcasts, né? Os podcasts. Investiram um monte em podcast, pagaram muito dinheiro para os provedores de conteúdo, mas isso não traz receita nova. Esse é o grande ponto. Não trouxe receita nova do ponto de vista da assinatura, né? Ele aumenta a retenção, ele melhora a fidelização, você tem menos churn, etc. Então, de uma maneira geral, é positivo, mas você fala assim, crescimento de base e novas receitas.
Não necessariamente. Então, esse investimento que eles fizeram nos podcasts não se pagou. Agora o pessoal de música vai ter que se reinventar. Então, o negócio de música ele é uma margem muito pequena. Você não consegue ter margem de manobra, seja você negociando com as gravadoras, seja você criando novos conteúdos. E aí, a única coisa que você pode fazer é literalmente, assim, as poucas coisas que você tem na mão ali, na caixa de ferramentas, é entrar no mercado de publicidade, como se fosse rádio, por exemplo, né? Mas aí você vai ser mais um entre tantos. Então, qual a diferença de você anunciar numa rádio tradicional, que tem um alcance XYZ, ou você anunciar dentro do podcast específico? Aí é muito conteúdo patrocinado. E aí o conteúdo patrocinado não necessariamente vai trazer receitas grandes, para você mudar o negócio de quarta a quarta. Tá? Eu digo, vai trazer receitas, mas não vai mudar o jogo, vamos dizer assim. E não na velocidade que você precisa. Então, o negócio de música, o business de streaming de música é muito diferente do business de conteúdo. O business de conteúdo agora, por exemplo, agora que a Netflix resolveu, vamos dizer, não só a Netflix, mas todos os estúdios agora estão segurando mais o caixa e passaram a licenciar ao invés de produzir, então as margens vão melhorar. Porque o licenciamento é muito mais barato do que você fazer a produção em si. Né? A produção ela é um diferencial, ela é algo que traz a questão da exclusividade. Né? Você só pode assistir Stranger Things na Netflix, você não vai assistir em lugar nenhum. Então, esse é o lado mais da exclusividade. Mas quando você fala da produção, é melhor você licenciar, como financeiramente falando, é mais rentável você licenciar do que você produzir. Tanto que o modelo de FAST, né, essencialmente os canais lineares, os Plutos TVs, os Tubes, todos esses players de FAST, Samsung, eles fazem licenciamento. Essencialmente é uma licença. Não tem nenhum ainda produzindo conteúdo independente, conteúdo exclusivo. No momento em que alguém investe começar a fazer isso, você já está começando a falar de um negócio similar ao da televisão aberta. Porque quando você fala, por exemplo, eu quero assistir Big Brother, eu vou assistir só na TV Globo. Eu quero assistir o programa do Silvio Santos, eu vou assistir só no SBT e assim por diante. Né? Bem que você tem modelos bancados por publicidade por parte desses serviços que hoje investem em produção. Então, você tem publicidade no Globoplay, você tem publicidade no Netflix, que é uma novidade, né? Eles começaram a fazer isso. Não é já uma tentativa de você reposicionar esses produtos para pegar todo o espectro de modelos de negócio que você tem na televisão, quer dizer, assinatura, que já é uma decorrência do modelo de negócio da TV por assinatura tradicional, a publicidade, que é uma decorrência da radiodifusão, que vinha com publicidade, ou da própria TV por assinatura nos canais pagos com publicidade, já não é uma tendência de ir aí para esses mesmos modelos que a gente sempre teve? Eu concordo. Tanto que, se você olhar o Hulu nos Estados Unidos, que hoje pertence à Disney, né? E eles estão fazendo esse processo de fusão, o Hulu é um exemplo, mas tem outros, eles já vivem nesse modelo que você está falando. E o Hulu também tem produções originais, vamos dizer assim. O Globoplay também é assim, só que, essencialmente falando, o Globoplay ele tem esse modelo mais voltado à assinatura do que um modelo voltado à publicidade. Não que não tenha publicidade dentro do Globoplay, existe, mas ele não é. Um modelo que eu estou super atento aos números é o modelo que a Amazon lançou, que de todos os players que lançaram, para mim é o lançamento mais promissor, inteligente, e a gente vai ter que aguardar para ver os resultados no próximo trimestre. E por quê? Porque a Amazon construiu uma base gigantesca dentro do Prime Video. Estou falando globalmente, né? Ele é um player super relevante no mercado global. Nos Estados Unidos, ele fez esse movimento que acabou de ser lançado, em que toda a base, 100% da base, agora, eles têm que pagar $3 a mais para não assistir publicidade. Ou seja, todo mundo vai assistir publicidade, e se você não quiser, você paga para não assistir. Então, ele já nasce com uma base de publicidade gigantesca, porque você tem que fazer o opt-out da publicidade. Né? Você tem que escolher entrar num modelo sem publicidade. Então, essa base gigantesca, a partir do momento que ela já for monetizável instantaneamente, alguns analistas já estão falando de 2, 3 bilhões de dólares nesse novo negócio.
fazer 3 bilhões de dólares, assim, da noite para o dia, né, num trimestre, bom, isso realmente é extremamente relevante. O mercado inteiro brasileiro aí, alguns poucos players que chegam a faturar isso. Eu acredito que só lembro a Globo, talvez, perto disso. Mas os outros players de televisão aberta, por exemplo, estão longe disso. Então, esse mercado da publicidade, o modelo do Hulu, como é nos Estados Unidos, ele vai começar a se proliferar. E a partir do momento que esses players de FAST começarem a investir muito mais em produções originais, aí você tem uma televisão aberta, porque literalmente eu vou ligar num canal, eu vou assistir um conteúdo que tem um conteúdo exclusivo, mas que é 100% bancado, funded pela publicidade. Aí, quando esse momento chegar, e ele não está distante, aí você tem uma guerra direta com a TV aberta. É absolutamente confronto de búfalo, sabe? Aquele 2 búfalos batendo cabeça. Porque daí não é aquela coisa do tipo, não, isso aqui é streaming, não, isso aqui é TV, isso aqui é TV conectada. Você não vai ficar meio que contando história. Peraí, você está fazendo uma grade de programação, você tem conteúdo linear, e você monetiza 100% através de publicidade, meu amigo, isso aqui é televisão linear, a televisão aberta que a gente está acostumado, é radiodifusão, né, olhando do ponto de vista da lei. E aí a gente entra numa parte regulatória que é a que eu mais gosto, porque as leis, em geral, elas são atrasadas em relação ao avanço tecnológico. E eu fico o tempo inteiro pensando, e eu já falava isso, já até na época de 2019, 2020, televisão são 3 coisas, essencialmente. É conteúdo, é esportes e notícias. Né? Eu estou simplificando, é um tripé. Né? Então, conteúdo, eu estou falando de tudo. É reality show, é novela, é filme, é série, conteúdo de uma maneira geral. Depois você tem os esportes, e depois você tem notícias. A lei brasileira diz, na radiodifusão, que você tem que ter lá 5% da sua grade em jornalismo. Então, você assiste hoje o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, seja lá qual for o jornal da Band, você assiste porque existe uma obrigatoriedade de regulamentação. Então, você não tem Netflix News ainda. Não só por isso, né? Algumas emissoras já transformaram, não, tem no jornalismo uma parte importante do modelo de negócio, do modelo, inclusive, comercial, né? A Globo, por exemplo, o Jornal Nacional é um grande faturamento e impulsiona, inclusive, o esporte, impulsiona outras programações que estão, de alguma maneira, atreladas com o jornalismo, né? O Jornal Nacional... Não é uma obrigação legal, né? Vamos dizer assim. Exato. A Manzara até comentou, acho que a Manzara Félix, perdão, ela até comentou isso no último resultado, numa apresentação que eles fizeram da Globo, de resultados e novos negócios. O share do Jornal Nacional, ele se mantém, mas o tamanho do negócio ele está diminuindo. E por que ele está diminuindo? Não é culpa do Jornal Nacional, é as novas tecnologias, são as novas telas, é o dinheiro fluindo de um orçamento para outro, né? Ele sai do modelo TV linear e ele vai para o digital. E aí, digital, eu estou falando tudo, TikTok, YouTube, Instagram, enfim, vai para o digital. Dentro do digital, você tem ainda a parte da TV conectada. Esse movimento está acontecendo cada vez mais rápido. Um dos posts que eu faço regularmente dentro do LinkedIn, que é a rede que eu mais uso para divulgar esse tipo de informação, eu estou, nas minhas contas, em torno de 2030, aproximadamente entre 2030 e começo da década de 30, o streaming passa a TV aberta em publicidade, em verba publicitária. Então, no Brasil ou no mundo? Falando de Brasil, essa aqui é a minha estimativa. Olhando os 100 e-mails, né, que é a verba, como o dinheiro da publicidade brasileira é alocado e dividido em diversos meios, né, que é esse estudo dos 100 e-mails, fazendo uma projeção aqui, que aí eu mesmo fiz as contas, eu estou estimando assim para a próxima década. Então, nós temos aí, isso significa basicamente dizer o seguinte, que nós temos aí em torno de 5, 6, 7 anos para você ver a deteriorização, acho que do ambiente, eu estou falando financeiro, né? Você vê o dinheiro migrar de um lado para o outro. E quando você faz isso, esse é o grande risco, esse é o maior risco. E por trás desse risco entra a regulamentação. E aí eu já vi algumas pessoas na internet fazendo essa provocação, né? Será que as emissoras têm que abrir capital? Acho que eu já vi algumas pessoas postando sobre isso. Né? Se eu não me engano, acho que foi o Fernando Morgado. Ele fez uma enquete bem interessante. E aí ele colocava dessa maneira. Ele falava assim, então, a TV aberta, SBT, Record, etc., essas empresas poderiam ter
capital estrangeiro maior do que ela tem hoje, porque existe um limite hoje de investimento do capital estrangeiro? E essa é uma boa pergunta. E por trás da pergunta tem uma série de implicações. Significa que agora você não vai mais discutir se um telejornal tem um viés A ou B com o dono da emissora aqui no Brasil. Pode ser que você tenha que discutir isso em Nova York, na Europa, que é o novo acionista majoritário da empresa. E que implicações isso tem? Num universo de fake news, num universo de, enfim, de tantas dúvidas sobre base de jornalismo, de viés político, etc., isso traz certos perigos e certas reflexões que devem ser pensadas com ponderação. Eu não tenho a resposta sobre isso. Isso são coisas que ficam ainda cozinhando na minha cabeça, e são posts e provocações que eu costumo fazer dentro do LinkedIn sobre isso. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nessa questão do conteúdo ao vivo, que eu acho que o jornalismo dialoga bastante com essa dinâmica, mais na questão do esporte, mas o Fábio tem uma questão específica sobre produção que ele queria te fazer. Fábio. Eu fiquei, a gente falando de jornalismo, o Samuca pegou bem o gancho, eu fiquei com o tema do esporte, né? Porque os investimentos em produção, eles atingiram valores muito altos e agora começaram a se acomodar no mundo todo, né? Inclusive tanto no valor por produção quanto no volume de produções contratadas pelas plataformas. Por outro lado, as plataformas de streaming também começaram a entrar no tema de esportes, né? Que tem uma escala de custos muito diferente, também valores bastante expressivos. Como é que se avalia esse movimento? Eu acredito... Bom, se você quebrar em capítulos, se você olhar nos próximos 5 anos, 10 anos, as plataformas vão ser as detentoras, e aí eu digo plataformas, literalmente são poucos as empresas que têm dinheiro para bancar os esportes, porque esporte é um custo crescente. Tá? O licenciamento de esportes, licenciamento de conteúdo de esportes é um custo crescente. Em geral, é uma conta que ou ela empata, ou às vezes ela até dá prejuízo para quem licencia. Não é algo que você faz de uma maneira isolada. Pode ver, por exemplo, existe um aplicativo específico, um player que trabalha no setor de esportes, de streaming, que é a DAZN, DAZN, enfim, cada um pronuncia de um jeito, né? Mas eu aprendi dessa forma, e aí eles não são tão bem-sucedidos, não foram tão bem-sucedidos, eles se propuseram a ser o Netflix dos esportes, e não é algo tão simples, porque o licenciamento do conteúdo esportivo é extremamente caro. Então, se você olha em 5, 10 anos, quem que pode ainda continuar pagando essas contas? As Big Techs, a Amazon, a Apple, por enquanto a Netflix pegou um conteúdo muito específico, muito nichado, eu não diria que é mainstream, não é uma NFL, não é um caso americano, não é o Brasileirão aqui no Brasil, né? Não é um esporte mainstream. Ele pegou um esporte ativo até para testar, vamos dizer assim, né? Vamos ver como é que isso vai performar. Então, as plataformas vão continuar licenciando nos próximos 5, 10 anos, e isso vai entrar em competição direta com as TVs abertas. Se amanhã, assim como já acontece, hoje algumas plataformas licenciaram, por exemplo, a Sul-Americana, né? Ou licenciaram campeonatos específicos. Se amanhã ele chega e fala, vou pagar a exclusividade, a televisão aberta fica sem. E ele tem caixa para isso. Esses players têm caixa para isso. Então, no universo de 5, 10 anos, eu acredito que as plataformas ainda vão ditar esse relacionamento. Num horizonte mais largo, eu acredito que as próprias ligas vão tomar conta desse negócio. Algumas ligas já são mais maduras, já são melhores estruturadas, e elas mesmas já comercializam ou passaram a comercializar. Um exemplo de esporte que é autogerenciado nesse aspecto é a Fórmula 1. Eu sou super fã de Fórmula 1, e a Fórmula 1 ela tem o seu próprio aplicativo, ela mesma vende a própria estrutura, ela mesma comercializa em espaços publicitários. Vamos dizer, uma liga, mas existem outras, que são bem administradas, e ela mesma é independente. Não esquecendo que a FIFA, na última Copa, passou a transmitir alguns jogos da Copa do Mundo de futebol. Então, se você olhar num horizonte de 10 anos, de 20 anos, a gente vai estar no 6G, no 7G, seja lá que G que a gente vai estar, a rede vai estar mais rápida ainda, a estrutura vai estar melhor organizada. Então, nada impede que hoje a FIFA licencie a Copa do Mundo para uma televisão aberta, e ela tem que falar com
50, 100, 200 televisões ao redor do mundo para transmitir, amanhã ela não vai precisar fazer esse esforço. Ela é a dona do espetáculo. Então, mas isso ainda não é viável, não é interessante economicamente. Então, em 10 anos, eu diria que as plataformas ainda dominam. Mas num horizonte de mais de 10 anos, provavelmente as ligas serão independentes. E isso vai trazer mais fragmentação ainda. Não no sentido de audiência, porque se você quiser assistir Fórmula 1, você tem o aplicativo da Fórmula 1, você paga, você assiste, fim da conversa. Eu não tenho que ficar procurando o jogo da Fórmula 1. Se eu torço para um determinado time de futebol, eu tenho que ficar procurando a partida onde ele vai passar. No momento em que o Brasileirão ou a própria CBF organizar junto com os clubes e criar seu próprio aplicativo, falando do caso do Brasil, eu não tenho que ficar procurando canal, eu não tenho que procurar qual a plataforma, eu vou poder assistir. Né? A questão é que eles têm que concordar como é que eles vão dividir o dinheiro entre eles. Essa é a grande questão que eles não concordaram ainda. Mas no momento que eles conseguirem se organizar... E tem um elemento da complexidade para as pessoas, né, Márcio? Porque, assim, já pensou, se você tem que assinar o serviço da FIFA para assistir os jogos da seleção, o serviço da CBF para assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, se você tem que assistir da Liga dos times para poder assistir o Rio-São Paulo, o da Conmebol para assistir a Libertadores... Assim, já é difícil hoje, você é usuário de streaming tanto quanto eu, assim, a gente já não consegue mais se localizar onde que estão os conteúdos que você quer assistir. Talvez gerações assim que são mais familiarizadas saibam lidar melhor do que isso. Eu tenho um pouco de dificuldade, né? Mas assim, não é uma percepção só minha, né? Qualquer pessoa que você conversa fala assim, bom, onde é que eu consigo assistir tal coisa, né? E assim, a realidade que a gente vê hoje já é uma realidade que a fragmentação está mostrando que começa a ter dificuldade de sustentabilidade para os modelos. Você acha que um mundo muito fragmentado vai pagar a conta de tudo isso? Falando do gancho do esportes, olha que interessante. Se eu sou um streamer, se eu sou um Netflix qualquer, né? Um Netflix, um Globoplay, enfim, um aplicativo de conteúdo, e eu lanço agora a minha própria plataforma, minha própria tecnologia e o próprio licenciamento de apostas. Né? Eu sou uma empresa de apostas, eu sou uma empresa de streaming, eu sou uma empresa de conteúdo, eu sou o quê? E é bom a gente falar isso em época de reforma tributária. E até da própria regulação. Então, se eu me posicionar como uma empresa de apostas, e eu estou comprando uma liga e um conteúdo, etc., eu preciso ter Condecine, eu sou regulado pela Ancine, ou seja, você tem várias provocações que eu gosto de fazer esse tipo de reflexão, porque a regulação, e em geral os executivos e executivas, eles pensam dentro do quadrado deles, sabe? Tipo assim, eu tenho que defender minha fortaleza. Mas não é dessa forma que acontece na prática. Na prática, você vai ter que competir em vários frontes e você vai ter que escolher as batalhas que você vai... essa aqui eu tenho que ganhar, essa aqui eu posso empatar. Sabe aquele jogo fora de casa, jogo dentro de casa com a torcida? Você vai ter que escolher as batalhas corretas. Porque senão você vai colocar muito esforço, muito caixa, muita energia, muitos recursos em batalhas erradas. E aí você perde tempo, dinheiro, e algumas dessas batalhas podem ser batalha de Napoleão. Você pode perder a guerra e perder tudo, inclusive ser exilado, não existir mais. Então, tem que ter muito cuidado com essas escolhas. Né? O universo dos esportes, ele está trazendo agora um novo elemento, que são as apostas, que são reguladas, totalmente reguladas. E aí eu digo, se esse dinheiro começa a ir, por exemplo, para uma liga que se auto-organiza, ela não vai mais para a TV aberta. Então, significa que eu não vou mais assistir jogo dentro da Globo, da Record, do SBT, da Band, assim por diante. Só um parênteses. É bem pouco provável que qualquer regulador deixe uma liga ser a gestora de um modelo de apostas, né? Porque justamente o princípio da aposta é você não participar do jogo. Se você participa do jogo, a aposta está enviesada. Desculpa, deixa eu me explicar melhor. Na verdade, ele é o patrocinador único e dono da liga, tipo Copa Santander, Copa Santander Libertadores, né? Ele é o pseudo-dono da liga. Mas como pseudo-dono da liga, ele pode ter algumas regalias, inclusive
falar, olha, então se você vai fazer a Copa Libertadores Santander e você vai fazer as apostas, todas as contas que você vai ter que manipular, as apostas vão ter que ser dentro do Banco Santander, porque eu sou o patrocinador, por exemplo. Tá? Não é o caso ainda. Não aconteceu isso ainda, mas isso pode acontecer. E no momento que isso acontece, você é uma fintech, você é um produtor de conteúdo, você é uma radiodifusão, que diabo você é? É muito complexa essa equação, percebe? Eu faço essa provocação porque isso não é algo novo, tá? Eu apresentei um projeto desse em 2006, dentro da Vivo. Dentro da Vivo, né? Da operadora, quando eu trabalhava para a operadora Vivo. Então, os modelos vão evoluir. É nesse sentido que eu falo que a guerra de streaming acabou e a Netflix ganhou. Não, nem começou. Se a Netflix passa a ter agora o Netflix News, e ele coloca um âncora, e ele passa a contratar agora, sei lá, os artistas, os apresentadores, né, de noticiários que já passaram por televisões abertas aqui no Brasil, por exemplo. E aí, ele é radiodifusão ou não? Ele tem que ter licença ou não? O capital aberto, ele é capital aberto? Ele já é capital aberto. Como é que o regulador vai lidar com isso? Como é que o STF vai dizer se é fake news ou não é fake news, se ele tem um viés político A, B ou C? Sendo que até o próprio estúdio, o próprio âncora do negócio pode ser gravado, sei lá, nos Estados Unidos. Né? O apresentador não precisa estar fisicamente aqui nos estúdios em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, você abre uma série de questões complexas e que muda completamente o tabuleiro. Por isso que eu estou falando que é um jogo ainda que, a Netflix já ganhou. Não, eu diria que nem começou ainda, porque tem muita carta que vai sair, vai sair Coringa, vai sair Asas, que ainda nem estão no jogo. Né? E de players que você ainda nem sequer considera. Você tocou num assunto que o Fábio gosta bastante. Fábio. Não, eu ia perguntar isso, né? Porque, assim, dentro do cenário que você apresentou, estamos no cenário do tudo é possível em várias frentes, e talvez o que coloque fronteiras no tudo é possível é uma eventual regulação do mercado que está nesse momento em discussão. Aí a minha pergunta para você é, o que é que você vê como um modelo ideal de regulação, se é que deve existir uma regulação, né? Enfim, como você vê esse cenário? Deve ter e como ela deve ser? Eu tive um debate interessante num desses posts aí do LinkedIn, que alguém me falou, não, mas isso não é televisão. A primeira coisa que eu iria, se eu tivesse um lugar à mesa para discutir a regulação, a primeira coisa que eu colocaria é, nós estamos regulando vídeo. Ponto. Apenas isso. Vídeo no TikTok, vídeo no YouTube, vídeo na Netflix, vídeo no Globoplay, vídeo na televisão aberta, vídeo everywhere, anywhere. É um pouco esse tipo de visão que eu colocaria como regulador. Porque senão começa aquele negócio. Cinema é uma coisa, TV é outra, streaming é não sei o quê, esse aqui coleta clandestino, esse aqui não coleta, esse aqui... Não dá para ser assim. Não dá para regular dessa maneira. Quando a gente começa a olhar alguns países, alguns casos aí fora, alguns países estão adotando, por exemplo, licença para você ser um streamer. Se não... Eu participei exatamente do lançamento global da Netflix. Eu estava na Netflix quando a Netflix anunciou na CES, né, o Reed Hastings, fundador CEO, ele anunciou que a Netflix iria para mais de 200 países. Tem um caso interessante para contar. Quando a Netflix fez esse anúncio, a Netflix entrou com um catálogo na Indonésia, por exemplo, um país muçulmano. Você consegue imaginar conteúdo LGBT num país muçulmano? A Netflix foi lá conversar com o ministro das telecomunicações ou da televisão da Indonésia? Não. Pediu permissão? Não. Houve alguma conversa? Não. Eu lancei em 200 países, fim. O que aconteceu? O governo mandou bloquear durante um tempo, a Netflix foi bloqueada na Indonésia, então você tinha que assistir VPN se você quisesse assistir. E depois eles chegaram num acordo sobre o que é o catálogo aceitável num país muçulmano, como a Indonésia. E você tem, eu estou falando da Indonésia como um caso, mas tem diversos países muçulmanos que tem conteúdo LGBT. Eu não estou nem advogando a favor nem contra. O que eu quero dizer, na verdade, é a questão da regulação, percebe? Quando a tecnologia, a internet, ela permite você ir a qualquer lugar. Então, para a Netflix lançar, e eu estou falando muito da Netflix, mas para algum player lançar
o Disney News, né, o Star Plus News, qual o problema dele contratar até ex-âncoras da Globo, do SBT, da Record, e ele lançar o news dele? Basta você olhar a Jovem Pan, que é uma rádio. Do ponto de vista de regulação, é uma rádio. E ela passa todos os dias com grade, com conteúdo, etc., no canal Jovem Pan News. Dentro do YouTube. Ela é o quê? Ela é uma rádio ou ela agora virou radiodifusão? Ela passou a ter jornal. Percebe? Então, a internet ela não tem essa barreira. Então, e cada vez o TikTok está começando a colocar conteúdo completo dentro do TikTok. Full. Você não vai ficar no celular assistindo TikTok 2 horas, você vai ficar com cãibra, dói seu pescoço, não é confortável, mas o conteúdo está lá. Assim como tem filmes no YouTube. Você encontra filmes inteiros, completos no YouTube. Você não vai assistir no celular, mas você pode assistir na TV. Então, e aí? Amanhã o TikTok passa a ser um canal de televisão? Como é que você regula isso? Então, as pessoas... a primeira barreira mental que eu proponho para as pessoas refletirem é: esquece o meio. Abstrai o meio. Isso aqui é TV. Não, isso aqui não é TV. Isso aqui é streaming. Isso aqui é... Meu amigo, é vídeo, tem que regular vídeo. Como é que você trata conteúdo gerado por usuário? Essa é uma polêmica que a gente está enfrentando aqui nesse debate sobre regulação de streaming nos projetos que estão em trâmite aí no Congresso Nacional. Pois é, na minha opinião, de novo, apenas um CPF humilde falando aqui uma mera opinião, as plataformas vão ter que ter a identificação. E aí você vai cair dentro de uma LGPD, e aí você vai ter que ter a responsabilidade do dado daquele usuário e de como ele se manifesta. Eu não estou falando nem de censura, não sou a favor de censura ou de contra-censura, não é isso. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, para você ter qualquer tipo de regulação, você tem que ter controle. Para você ter controle, você tem que ter dado. Então, de um jeito ou de outro, se quiserem regular esse tipo de coisa dessa maneira, você tem que ter o cadastro completo do cidadão. E se o cidadão vai lá e levanta e começa a falar XYZ, ele tem que responder por calúnia, difamação, seja lá o que for. Então, o crime não mudou. É que agora eu posso me chamar Brad Pitt na internet, né? Eu posso colocar foto, mas assim, e numa época de realidade virtual, etc., você pode ficar criando personagens, mas assim, é fundamental você saber identificar isso. Agora, a gente quer isso? Isso atenta contra a liberdade de expressão, ou a liberdade da individualidade, ou não? Eu não sou jurista e não tenho nenhuma bandeira ideológica ou política em relação a isso. Eu analiso do ponto de vista de tecnologia e qual o modelo e quais as consequências de cada modelo. Eu estou olhando aqui como um consultor. Se você escolher A, vai ter tal coisa. Se você escolher B, vai ter tal coisa. Se você escolher C, vai ter tal coisa. Meu ponto de vista é mais por esse caminho. Eu não tenho, assim, uma escolha do Omarson ainda, até porque não existe esse modelo. Eu, como consumidor, ainda não escolhi. Mudando de assunto, Márcio, esse jogo do streaming é um jogo global, né? São empresas que estão atuando no mundo inteiro, você mesmo mencionou, Netflix está em mais de 200 países, Disney também está em dezenas de países e por aí vai. E o Brasil, como é que você avalia as poucas empresas brasileiras que se aventuraram nesse mundo? A gente tem um case que talvez seja um case relevante do Globoplay, que disputa o mercado, aparece aí sempre entre os 3, 4 principais players brasileiros. Qual que é a tua leitura sobre o mercado brasileiro e como que os grupos locais têm lidado com essa festa do streaming, aí, como você definiu? O streaming party. Samuel, minha visão é que, essencialmente, quem tem uma visão estratégica muito clara e um modelo, um objetivo muito claro é o Grupo Globo. Eles não começaram no streaming agora, eles estão investindo em streaming há um bom tempo. O Globoplay não é um produto de 2 anos, é um produto de mais de 5 anos. Amadureceram uma série de coisas, tecnologia, interface, redes, o próprio aplicativo, originais Globoplay, estratégia de produção, estratégia de conteúdo, enfim, tem uma série de coisas que o Grupo Globo tem feito e consistentemente numa transformação digital que eu diria que é a mais consistente de todas, eu diria que, na minha opinião, é a única. Os demais grupos das empresas brasileiras, eu não vejo clareza estratégica. Eu vejo mais assim, a gente tem que participar, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? E aí eu faço alguma coisa, aquele negócio, sabe? Eu quero fazer alguma coisa, mas não quero gastar muito, porque esse negócio também não dá muito dinheiro, e aí isso
não dá dinheiro, eu também não invisto. Fica aquela coisa, é um imbróglio. Então, eu não consigo enxergar uma visão estratégica de longo prazo, tipo, eu quero chegar em 5 anos, em 10 anos, eu quero chegar nesse ponto. Mas basta ter estratégia para sobreviver nesse mercado? Você acha que só tendo uma boa estratégia, os grupos brasileiros teriam condições de sobreviver e de enfrentar essa realidade? Não, é aquilo que eu comentei. Você comprar um carro de Fórmula 1 não te faz um piloto. Né? Você ter plataforma própria, seja comprado ou fazer uma parceria com algum tipo de plataforma ou lançar um tipo de serviço, não te faz um player relevante. Não te faz um player relevante. Você vai participar, mas pode ser que você vai chegar sempre em 20º, entendeu? É aquele cara que sempre está lá sendo ultrapassado, né, nas corridas. Por quê? Porque você tem que ter um ponto chave. Meu único argumento, acho que a única coisa que poderia, por exemplo, ser melhor dentro de uma estratégia, até do Grupo Globo, e aí é uma opinião totalmente pessoal, é expandir internacionalmente, é ser literalmente agressivo de falar, então, eu não vou mais, os países que falam língua portuguesa. Não, eu vou para os 200 países. Bom, isso é caro, né? Isso requer, enfim, investimentos e uma estrutura muito diferente do que é a estrutura da companhia hoje. Mas aí vem aquela visão de novo. O que é televisão? É radiodifusão? Vai ser a TV 3.0. Essa é uma discussão que eu adoro. Não tem nada que a TV 3.0 vá fazer, que ainda nem sequer faz, que o streaming já não faça. Ou igual ou melhor. Então, eu vou lançar, sabe aquele... Eu estou lançando algo que já não é relevante. A TV 3.0 já existe nos Estados Unidos. Ela foi lançada, o ATSC 3.0. E lá, a verba publicitária da TV aberta continua caindo, mesmo com a TV 3.0. Então, não é, a TV 3.0 vai mudar completamente. Não vai mudar. E não tem nada que eles vão fazer que é diferente que o streaming, que é a televisão da Samsung, que é a televisão da LG, que é a Smart TVs, que é o próprio sistema operacional da Roku, sistema operacional do Google. Não tem nada que esses sistemas operacionais já não façam, ou igual ou melhor, que a TV 3.0 vai trazer. Então, eu não vejo como o negócio do streaming, se você pensar de uma maneira local e ficar naquele negócio, eu vou ficar aqui no meu cercadinho, vou falar só com o meu universo, do idioma A, B ou C, eu quero só determinados mercados, você tende, né, de alguma maneira, ao longo do tempo, desaparecer. Porque em algum momento, nada impede, se não houver barreiras regulatórias, a Apple pode lançar o Apple TV News. A Amazon pode lançar o Amazon News. Qualquer um pode lançar qualquer coisa. E aí, eles têm caixa para brincar. Essas empresas não têm caixa para brincar. Não tem como fazer CAPEX, investimento pesado, durante 5, 10 anos. Até porque a Netflix fez isso estando em capital aberto, hein? E ela planejou um prejuízo durante décadas. Nós vamos dar prejuízo durante décadas. Vocês, investidores da Netflix, aceitam essa proposta baseada nessa visão de que existe 4 bilhões de pessoas na internet, que um dia a gente vai ser uma TV global? Então, a Netflix, durante anos, ela foi deficitária. E ela tem uma dívida ainda que está pagando. Agora começou a virar fluxo de caixa positivo e começa a pagar e começa a buscar novas receitas. Mas quando você, então, pensa nos grupos brasileiros com aquela mentalidade do tipo, eu vou fazer uma parceria aqui com aquele amiguinho aqui que tem uma plataforma, que essa plataforma funciona mais ou menos, e dá para eu fazer mais ou menos, e dá para eu levar mais ou menos. Isso vai levar a um resultado mais ou menos. E mais ou menos você vai morrer em tanto tempo. Não vai ter como você competir por razões naturais. A gente já está fechando aqui o nosso horário, Fábio. Esse papo podia durar umas 5 horas, Samuca. Tem mais umas 120 perguntas para o Márcio aqui. Mas vamos ter que fazer o capítulo 2 aqui, a segunda temporada do Márcio aqui com a gente. Exatamente. Não, acho que assim, o que ficou assim, na minha cabeça aqui, acho que seria muito legal ter tua visão para fechar. Primeiro, assim, né, tem nos Estados Unidos, na América Latina, nos Estados Unidos tem muito serviço de streaming, né? O número passa de 100 nos Estados Unidos, de 60 na América Latina. Isso é sustentável? E um pouco assim, quais os maiores desafios do mercado de streaming hoje, na sua opinião? Um pouco para dar alguma visão de futuro para todo mundo e talvez compilando um pouco do que você já abordou e tentando fechar com isso.
o negócio de streaming, ele é sustentável, assim como tem mais de 100 canais, muito mais de 1.000 canais, a TV por assinatura, TV paga, né? O negócio de streaming é natural que haja mais de 100 aplicativos. A questão é, o negócio streaming, ele tem 3 grandes centros de custo de investimento. O centro de produção, produzir conteúdo, seja um jogo ao vivo, seja um esporte ao vivo, seja filme, seja série, seja reality show, não importa, mas você tem um centro chamado conteúdo, você tem geração de conteúdo, você tem um centro de distribuição desse conteúdo, que é vulgarmente ou popularmente conhecido como CDN, que é a rede de distribuição em si, e você tem a própria plataforma, a tecnologia e o overhead para você manter a empresa e manter o negócio. Então, esses 3 pilares formam as 3 partes principais de uma empresa ou um aplicativo. Por trás de um aplicativo de streaming, você tem essas 3 coisas. Sejam elas próprias, sejam elas terceirizadas com parceiros. Tá? Então, essencialmente, você vai ter que equilibrar esses 3 pratos. Tá? Então, é viável? Você pode ter aplicativos voltados para o gospel, você pode ter aplicativo voltado para pesca, você pode ter aplicativo voltado para viagem, e assim por diante. Tá? Eu acredito que isso ainda vai se manter, mas não necessariamente são negócios bilionários, como Disney, como Netflix, como os grandes streamers mundiais, uma Amazon e assim por diante. Olhando para o futuro, essas 3 caixinhas também vão mudar muito, né? A parte do conteúdo, por exemplo, você tem toda a questão da inteligência artificial, você tem a questão de realidade alternativa, realidade aumentada, você tem uma série de tecnologias que influenciam diretamente nessa produção de conteúdo, que vão reduzir os custos de conteúdo, de produção de conteúdo. Então, a era do cinema de Hollywood, que você tem os ícones de Hollywood, você tem os artistas principais, aqueles caras que fazem a bilheteria acontecer, no mundo do streaming você tem os anônimos, você tem o Round 6, você tem Stranger Things, você tem uma série de conteúdos que você fala, não conheço nenhum desses caras que estão aí nessa série. Nunca ouvi falar. E às vezes você não vai nunca mais ver outro conteúdo com aquele ator ou com aquela atriz. Então, eventualmente, até o próprio núcleo de conteúdo vão criar personagens virtuais, né? Como existe hoje, de uma maneira bem rudimentar, personas digitais, né? Mas é mais utilizado do ponto de vista de marketing, né? Vamos dizer, o ícone, aquela avatar lá da Magazine Luiza, né? A Magalu. Daqui a pouco aquilo ali vai virar um personagem, daqui a pouco aquilo ali vai evoluir para ser literalmente uma pessoa que não existe. Isso já existe na internet, uma série de sites e de pessoas fakes e de tecnologias que produzem esse tipo de conteúdo, né? Que pessoas que não existem, né? Então, isso vai evoluir. Isso vai fazer o quê? Vai reduzir o custo de produção. Isso significa o quê? Bom, eu não vou precisar de tanto ator e tanta atriz como eu preciso hoje. Então, hoje, esse boom desse custo de produção, porque houve uma demanda por todo mundo querendo produzir séries originais, de um lado, e do outro lado, poucas atrizes e poucos atores disponíveis. Então, obviamente, inflaciona a oferta e demanda. A partir do momento que eu tenho tecnologias que eu posso começar a virtualizar tudo isso, e não estou falando de 1 ano ou de 5 anos, estou falando na visão de médio e longo prazo, as Big Techs vão poder ter custos mais gerenciáveis, vamos dizer assim. E isso vai impactar na parte de produção. Na parte de rede de distribuição, a rede de distribuição ela tem 2 facetas. Ela tem o conteúdo já gravado, vamos dizer assim, né? E você tem o ao vivo. Então, hoje, esportes ao vivo não dá ainda não tem a mesma experiência da TV aberta. Então, os defensores de TV aberta, não, porque ainda não é uma experiência e por isso que a TV aberta vai durar muito tempo. Não, discordo. O 5G está aí na porta, vai demorar alguns anos para a gente massificar o 5G, depois vai vir o 6G, vai demorar X anos para massificar o 6G. Quando começa a chegar ali na frente, a tecnologia da internet começa a ser viável como experiência. E isso foi um debate que eu tive em 2004 com um executivo na época da TV Globo e eu trabalhando para a Vivo, onde eu disse num evento, falei, olha, o futuro do conteúdo é por rede móvel. A resposta daquele executivo é não, nunca, jamais. É um negacionismo. Por quê? Porque você quer acreditar e você quer defender aquele modelo. Eu não creio nisso. Eu creio que a rede CDN ela vai evoluir
e ela vai permitir os esportes ao vivo. Por isso que os esportes agora já estão começando a migrar cada vez mais para o streaming, e as próprias ligas no futuro vão gerenciar isso. Então, o que resta de diferente, sendo que a CDN e a parte de conteúdo vai mudar radicalmente? A gestão da plataforma. E aqui faz diferença você ser uma Ferrari, né? Você ser uma Mercedes e você ser a Haas. Né? Por quê? Porque você vai ter que ter muito dinheiro para desenvolver muita tecnologia. Uma Red Bull, né? Para você desenvolver um carro diferente. Você tem que ter um projetista bom, estou fazendo analogia da Fórmula 1 porque é onde eu sou fã. Então você tem que ter um projetista de carro muito bom e um piloto muito bom. Porque eu posso projetar um carro maravilhoso da Red Bull, mas se eu não tiver um Verstappen dirigindo, não é grande coisa. Se eu não tiver a Mercedes, é um excelente carro, mas se não tiver um Lewis Hamilton dirigindo, não vai fazer diferença. Então, essa combinação de você ter a tecnologia certa e executivos que dominam e conhecem o negócio, né, e como orquestrar tudo isso, vai fazer grande diferença. Agora, se você colocar lá alguém que, olha, fazia isso e agora estou fazendo aquilo, né, mas ele não tinha essa experiência, ou ele lança um pequeno produto, você vai ser o carro que vai participar lá do final do grid. Você não vai competir para vencer. Você vai participar do mercado, mas você não vai ganhar título. Não é um negócio para amadores, isso que você está querendo dizer. Em essência, não é uma briga para amadores. Ô, Márcio, eu te agradeço imensamente esse bate-papo. Como disse o Fábio, assim, acho que a gente vai precisar de uma segunda temporada aqui para poder concluir esse monte de tema aqui que a gente tem que explorar ainda com relação ao mercado de streaming. Certamente a gente vai voltar no momento em que a gente já tiver a regulamentação já um pouco mais avançada, né? Eu acho que esse é um ano decisivo para o mercado de streaming brasileiro por conta dessas questões regulatórias aí que estão ainda pendentes, mas que certamente se resolvem esse ano. E obrigado pelos insights, obrigado por compartilhar um pouco aí da tua visão e do teu conhecimento. Eu agradeço imensamente, porque eu adoro conversar com vocês, né? Você, Samuca, você, Fábio, né? Conheço mais o Samuca há mais tempo, mas o Fábio já conheço já há algum tempo também, então adorei dividir esse tempo aqui com vocês. E, obviamente, sou fã de Teletime, eu escrevo artigos dentro da Teletime, então dividir esse conhecimento com vocês é algo que eu tenho imensa alegria de fazer. Então, é um prazer sempre colaborar com o Café com Pixel ou qualquer outro programa que vocês venham a criar. Tá bom, obrigado, Fábio. Muito bacana. Grande abraço, Márcio, super obrigado aí. Grande abraço, tchau, tchau, pessoal. E com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje do Café com Pixel. Ficamos por aqui. Em breve a gente volta com mais uma entrevista, com mais um bate-papo com pessoas interessantes, relevantes e que têm o que dizer sobre o mercado do audiovisual. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Até mais.